Fala galera, beleza? CFP, aula 24, dia 24, né, dos nossos 66 dias de preparação para a prova do CFP. A gente está no módulo 2 e hoje a gente começa a falar sobre aqueles produtos mais voltados para fundo de emergência e vamos falar um pouquinho de fundo garantidor de crédito, que a prova sempre gosta de cobrar, tá bom? Então vamos lá, vamos junto, vem comigo. O investidor, ele comprou uma LFT, né, que também é chamada de Tesouro Selic, né? Deixa eu colocar aqui na canetinha. Tesouro Selic. Então, lá no Tesouro Direto, a LFT, letra financeira do Tesouro, é chamada de Tesouro Selic, né? Ele comprou com taxa de 0,20% ao ano. E aí tem algumas considerações a respeito dessa situação e a gente tem que assinalar a alternativa correta. O que é importante a gente lembrar? A LFT, ela remunera o seu investidor pela taxa Selic que vai acontecendo, taxa Selic realizada ao longo do período. Legal? Muito bem. Só que ela pode ser negociada com ágio, ou seja, um preço mais caro. Se você paga mais caro em alguma coisa, você tem uma redução de rentabilidade. Então, quando ela é negociada com ágio, você ganha taxa Selic menos alguma coisa. Por exemplo, menos 0,10% ao ano. Ok? Então, quando a taxa é negativa, ela está sendo negociada com ágio, ela está mais cara, você vai ganhar um pouco menos que a Selic. E quando ela é negociada, isso aqui é com ágio, né? E quando ela é negociada com deságio, é exatamente o contrário, né? O deságio, ele é um ganho para o investidor. Então, o investidor ganha, por exemplo, taxa Selic, né? Mais taxa positiva, portanto, 0,10% ao ano, né? Um exemplo aí para vocês. Beleza? Essa pontinha tá estranha, tá na hora de trocar. Enfim, perceberam? Então, a taxa positiva, ela é uma taxa que vai dar uma remuneração a mais além da taxa Selic, beleza? Muito bem, então aí com essa ideia já fica mais fácil da gente resolver a questão. Alternativa A, o investidor adquiriu esse título com deságio, então foi 0,20% ao ano, positivo, é deságio, tá certo, e ganhará taxa Selic acumulada no período mais 0,20% ao ano se mantiver o título em carteira até o vencimento. Perfeito, essa aqui é a correta. Vamos ver as outras, só para ver se não tem erro. O investidor adquiriu esse título com ágio. Não, ele adquiriu com deságio. Por quê? Porque a taxa está positiva aqui, ok? Então essa aqui está errada. O investidor adquiriu esse título com deságio, beleza, e ganhará a taxa Selic acumulada no período menos a variação. Não, é mais a variação. Então tá incorreta. E alternativa D, o investidor adquiriu esse título com ágio, não é com ágio, é com deságio, né? Ele pagou mais barato, por isso que ele vai ganhar Selic, mais 0,20% ao ano. Beleza? Então é assim que funciona a LFT, não esquece disso, né? Também chamada de Tesouro Selic, para os mais íntimos do Tesouro Direto, beleza? Muito bom. Sobre a caderneta de poupança, analise as afirmações a seguir. Vamos lá. Sua capitalização para pessoa física é mensal. Perfeito. Tem aniversário a poupança, lembra? Então, se você faz um depósito numa determinada data e aí você resgata em prazo inferior a um mês, você perde os seus rendimentos, porque você tem essa capitalização mensal, tá certo? Ou seja, resgates feitos antes do momento da aplicação daqueles recursos não serão remunerados. Perfeito, tá correto. São aplicações financeiras isentas de imposto de renda, tanto para PF quanto para jurídica de qualquer natureza. Errado! Nada errado. Por quê? Pessoa jurídica paga imposto de renda na caderneta de poupança, a não ser que seja uma instituição sem fins lucrativos, tá certo? Que seja isenta de imposto de renda. Mas normalmente paga imposto de renda na caderneta de poupança só a pessoa física que é realmente isenta, tá bom? Ou pessoa jurídica sem fins lucrativos. 3. O seu modelo de remuneração depende do nível em que estiver a taxa Selic para os depósitos realizados depois de 3 de maio de 2012. Existe um negócio que chama poupança antiga, que eram aqueles depósitos realizados antes dessa data, 3 de maio de 2012, e aí é fixo, é 0,5% mais TR ao mês, tá? Para os depósitos realizados depois dessa data, 3 de maio de 2012, você depende do patamar da taxa Selic, né? Selic, o que você tem? 70% da taxa Selic mais a TR, ok? Então essa aqui está correta. Os depósitos são cobertos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, até o limite usual de R$250 mil por CPF, por conta por emissor, certinho, hein? Então são
1, 3 e 4, né? 1, 3 e 4 corretas, alternativa D de deu certo, 1, 3 e 4. Beleza? Então é isso, vamos que vamos. 3. Recentemente houve um aumento na percepção do risco dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, o que chegou a impactar o preço das LFTs, né? Que normalmente tem baixíssimo risco. Esse fenômeno se refletiu nas LFTs, né? De que forma, né? Então, como que isso se refletiu aí nas LFTs? O que que aconteceu com as nossas queridas LFTs por conta disso? Vamos lá, vamos lembrar o que aconteceu. Então, lembra o seguinte, LFT, ela remunera a taxa Selic, né? Na verdade, a taxa Selic mais uma taxinha pequenininha, uma taxinha pré-pequena, né? Quase imaterial, capita muito pouco. Então, por exemplo, quando a Selic está uns 3%, você vai ter 3% com um papel negociado com deságio de 0,10 ao ano, 3% mais 0,10 que dá 3,10. Perceberam que essa taxinha que tem lá de ágio e deságio, ela é bem pequenininha comparativamente à taxa Selic? Então tá bom, só para a gente lembrar disso, né? Porque lembrando disso já nos faz saber que é uma taxinha pré que apita pouco, mas pode gerar alguma volatilidade. Então quando essa taxa pré aumenta, o que está acontecendo com o preço do título? Ele está caindo. Se o deságio aumenta, ele está caindo. Ou seja, quem está comprando naquele momento que o deságio aumenta vai ganhar um retorno maior. Selic mais esse deságio. Isso quer dizer que vai comprar mais barato. Então o investidor antigo que tinha LFT em carteira, ele estava nesse patamar de preço, aí dá uma quedinha. Então ele tem um impacto negativo desse aumento de taxa, tá certo? Importante lembrar disso, né? Então o que que vai acontecer aqui? Foi pro saco aqui minha caneta, não sei porquê, né? Não deveria. Mas ó, não tá funcionando. Acho que é porque eu reclamei dela, agora funcionou. Então olha só, então o que acontece? Quando aumenta a percepção de risco, você tem um aumento na taxa de mercado e isso impacta negativamente o preço das LFTs. Então, aumento na sua taxa de mercado, tá certo? Ok? É a mesma coisa que dizer aumento no deságio, né? Aumento na taxa de mercado, aumento no deságio, beleza? Número 4. Jaime Bandeira, que é SFP, recentemente recomendou que o seu cliente utilizasse operações compromissadas com lastro em CDBs de primeira linha ao compor o seu fundo de emergência com recursos que estão aplicados num banco digital de pequeno porte. Sobre essa recomendação, assinale a alternativa incorreta, a errada, né? A. Operações compromissadas com lastro em CDBs possuem garantia do FGC, mitigando o risco de crédito dessa operação. Perfeito, até R$250 mil por emissor, por conta, por CPF, tá correto isso daí, tá bom? Então as compromissadas são cobertas. Mesmo com o lastro de CDBs de primeira linha, o cliente segue exposto ao risco de crédito do banco no qual se encontram os seus depósitos, nesse caso esse banco digital. Não é verdade, né? O que acontece? Essa operação ela é feita com aquele banco, mas você tem os títulos de crédito, né, que estão lastreando aquela operação. Então, durante algum tempo, o cliente fica com aqueles títulos em seu nome e caso a instituição venha a quebrar, os títulos eles estão na propriedade naquele momento do cliente, tá certo? Então, os títulos são a garantia da operação. Então, essa operação compromissada ela é exatamente isso. O banco digital coloca esses títulos no nome do cliente e fica com o dinheiro do cliente, tá certo? O dinheiro vai rendendo juros. Se der qualquer chabu, o que vai acontecer? Aqueles títulos que estão no nome do cliente por aquele momento servem como garantia, tá? E aí, por que chama operação compromissada? Porque o banco ele vendeu os títulos para o cliente, mas há um compromisso de recompra por parte do banco. O banco vai recomprar esses títulos a um valor maior, né? E aí o cliente ganhou essa diferença, o banco recompra os títulos e devolve o dinheiro com juros para esse cliente, tá bom? É assim que funciona, então, a operação compromissada lastreada em CDB. Muito bem, então essa B aqui, ela está errada, então ela que a gente tem que marcar. A C. A tributação de operações compromissadas, né, segue a regra da tributação de renda fixa pela tabela regressiva. Tá correto isso aí. Operações compromissadas podem ser realizadas com lastro em títulos emitidos por instituições financeiras
por instituições não financeiras, como, por exemplo, as debêntures. O professor estava meio, assim, desatento, né? Eu quis dizer instituições não financeiras, tá bom? Como, por exemplo, as debêntures. Perfeito, pode ser sim. Eu posso ter uma compromissada em que o lastro da operação não seja o CDB, seja a debênture emitida por uma instituição não financeira. Tá correto, tá certinho, beleza? Muito bom. Pessoal, então basicamente, nesse vídeo é mais curto, tá? Vai ser isso. A gente está falando aí de operações que normalmente envolvem fundo de emergência, né? Que já envolvem a questão do FGC. Você vai ver que a Planejar ela gosta bastante de cobrar questões a respeito do FGC. A gente vai fazer mais um vídeo mais específico falando sobre coisas um pouquinho mais sofisticadas lá do Fundo Garantidor de Crédito, beleza? Valeu, um abraço, fica com a gente, ó. Dia 24, já a gente chega lá no dia 66 que você vai estar pronto para fazer a prova do CFP. Valeu, um abraço, até mais.